Olá, pessoal do canal Café e Motivação com Matheus, tudo bem com vocês? Como vocês estão? Como tem passado? Estou aqui no horário de almoço, no trabalho. Já fiz 21 atendimentos aqui na minha área, que é a urologia, minha profissão que Deus tem me concedido, Deus tem me abençoado, graças a Deus. E sempre é tempo de estarmos meditando na palavra de Deus e trazendo essa palavra para os nossos dias atuais. Uma vez que Deus é o mesmo ontem, é o mesmo hoje e será o mesmo eternamente. Ele é imutável. Ele é o Deus que não falha. Ele é aquele Deus que chega sempre na hora. É aquele Deus que jamais chegou atrasado, aquele Deus que jamais perdeu uma batalha e aquele Deus que não conhece causa perdida na sua vida que ele não possa resolver. Portanto, a palavra que eu vim meditar com vocês hoje se encontra no livro de Lucas, capítulo 5, dos versículos 1 ao versículo 11. Eu vou estar explicando a palavra brevemente e depois peço de coração que vocês leiam para estarem meditando também nessa palavra na íntegra pela Bíblia Sagrada. É uma palavra que diz a respeito da grande pesca, que fala a respeito do seguinte: tinha uma certa multidão à beira do lago de Genezaré para ouvir Jesus falar, para ouvir a voz de Deus. Jesus estava ali junto ao lago e ele viu dois barcos voltando para a costa, depois de uma noite cansativa de sucessivas tentativas de pesca. Dentro de um dos barcos estava Pedro e André, seu irmão. Dentro de outros dos barcos estavam Tiago e João, que também eram irmãos. Então, eles saíram à noite, passaram a madrugada inteira tentando pescar esses peixes e não foram bem-sucedidos nessa madrugada. É como se fossem dois grupos de irmãos, que no caso eram Simão e André, que estavam no barco, e Tiago e João no outro barco, que eram, como que a gente diz hoje em dia, sócios. Eram pessoas que faziam seus trabalhos em conjunto em prol de um bem comum. Então eles voltavam frustrados ali para a beira do lago, para a costa, uma vez de tentativas frustras a noite inteira, tentando pescar, tentando desempenhar a função deles e não obtiveram sucesso. Eles eram tão profissionais que a Bíblia diz que em um dos barcos, qual estava Pedro, ele tinha exatamente o mapeamento daquele lago para ir exatamente nos locais em que os peixes se concentravam mais, em que as ninhadas de peixes eram mais abundantes. Porém, mesmo com estas táticas, eles não foram bem-sucedidos. E Jesus, avistando aqueles moços chegando na costa com aqueles barcos, Jesus ofereceu a Pedro para entrar no barco de Pedro. E Pedro já tinha contemplado Jesus realizar milagres, já tinha contemplado Jesus operar prodígios, porém Pedro ainda não tinha plena convicção de que Jesus era o Senhor, Jesus era o Salvador, Jesus era aquele que veio como homem na terra para desempenhar a função de salvar todas as nossas vidas e levar-nos um dia para morarmos junto com o nosso Pai Celestial. Portanto, Pedro, ele citava Jesus como mestre. Mestre é aquela pessoa que você tem sempre alguma coisa para aprender com ela. Ou seja, a partir do momento que você se relaciona a uma outra pessoa como mestre, significa que você está disposto a obter os conhecimentos ofertados por aquela pessoa para o bem da sua vida. E Pedro disse: mestre, claro, pode vir para o barco. Ou seja, qual que é o primeiro passo para termos uma vida próspera? Nós aceitarmos a presença de Jesus no nosso barco. Seja no nosso trabalho, seja no nosso casamento, seja na nossa vida de uma forma geral, seja nos nossos estudos, seja em tudo que formos fazer, nos nossos negócios.
que nós possamos convidar e aceitar a presença de Jesus no barco. E Jesus, entrando no barco de Simão Pedro, ele disse para eles se afastarem um pouco da costa para que ele pudesse falar com aquela multidão. Em um dado momento, falando com a multidão, Jesus ele deu ordem a Pedro para ir um pouco mais fundo, e quando ele chegou numa determinada região, Jesus disse para Pedro: lançai as redes ao mar. Pedro imediatamente disse: Mestre, essa é a nossa função. Nós passamos a noite toda tentando pescar peixes e não conseguimos. Não foi possível uma espécie qualquer. A nossa rede foi e a nossa rede voltou vazia. Porém, agora Pedro teve uma virada de chave. Na hora que ele percebeu e relembrou de todos os milagres e prodígios que Jesus já tinha feito, apesar de ter falado isso com Jesus, ele disse no final, ele concluiu assim: porém, pela tua palavra eu vou lançar as redes. Ou seja, primeiro passo, convidar e permitir com que Jesus entre no nosso barco. Segundo passo, cumprir na risca aquilo que Deus nos manda fazer. Porque muitas das vezes as pessoas permitem com que Deus entre no barco, mas quando Jesus lhes dá uma ordem, elas retrucam. Pedro também retrucou, mas no final ele agiu com fé. No final ele deu vamos dizer, um voto de confiança para o Senhor e ele disse: mas pela tua palavra, nós fizemos a noite toda isso aqui e não fomos bem-sucedidos. Porém, pela tua palavra eu vou lançar as redes. No momento em que Pedro lançou as redes, em um local improvável, em um local que eles já tinham tentado durante a noite e não tinham conseguido nada, com o sol a pino, que também é difícil dos peixes ficarem reunidos, ou seja, o mais improvável aconteceu no momento em que Pedro lançou as redes ao mar e com um voto de fé no outro barco, Tiago e João também lançaram as redes ao mar. As redes elas começaram a vir cheias, as de Pedro, porque Pedro tinha aceitado a presença de Jesus no barco e segundo, Pedro tinha obedecido à voz do seu Senhor, do seu mestre. Até então, mestre, prestem atenção nessa palavra, que lá para frente ela vai ser trocada por uma outra. Então, no momento em que Pedro lançou as redes, ele tentava puxar e ele não conseguia, elas estavam muito pesadas, elas estavam cheias, lotadas, com inúmeros peixes. Tiago e João, percebendo aquilo, vieram com o barco para ajudar a Pedro. E no momento em que eles conseguiram puxar, a palavra diz que o barco de Pedro encheu de tal forma que ele quase naufragou, de tão pesado que ele ficou com tantos peixes. E eles começaram a dividir a quantidade de peixes para o barco de Tiago e João também. E de forma milagrosa, com a palavra de Jesus lançada, com a obediência de Pedro, o barco de Pedro encheu após eles puxarem as redes, e ao dividir com o barco de Tiago e João, o barco de Tiago e João também ficou cheio. E eles voltaram para a costa, e Jesus disse: agora que vocês cumpriram a minha voz, vocês desfrutaram do meu milagre, eu farei de vocês não somente pescadores de peixes, mas também pescadores de almas, pescadores de homens. Sigam-me. E Pedro imediatamente prostrou-se aos pés do Senhor e reconheceu e disse o seguinte: Senhor, pode contar comigo, eu estou contigo. Daqui para frente eu quero te seguir. Eu desfrutei de um milagre. Eu posso dizer isso de coração. O Senhor é o meu pastor. Portanto, Pedro,
ele começou a história chamando Jesus de mestre, ou seja, ele reconhecia que Jesus tinha alguns valores a serem passados para ele, porém ele terminou a história chamando Jesus de Senhor, ou seja, reconhecendo a grandeza, reconhecendo o poder, reconhecendo o senhorio e reconhecendo a benignidade e a autoridade do seu Deus. Imediatamente, quando eles chegaram na costa, eles largaram absolutamente tudo e seguiram a Jesus. A partir desse momento, obedecendo novamente a palavra de Deus, a voz de Deus, eles passaram a ter a sua vida mudada por completo. Portanto, eu quero te convidar, se você ainda não obedeceu a voz de Deus, em primeiro lugar, faça prova com Deus. Ore, dobre o seu joelho, entre para o seu aposento, feche a porta e somente você, em secreto com Deus, ore a Deus e peça a Ele que abençoe os seus planos. Convide Deus para entrar na sua casa, para entrar no seu lar, para entrar no seu casamento, para estar presente nos seus negócios, para entrar na sua vida profissional. E você vai ver que, assim como aconteceu com Pedro, a partir do momento em que ele aceitou a voz de Deus e permitiu com que Jesus entrasse no barco dele, a bênção alcançou a vida dele. E além disso, além de permitir com que Jesus entre na sua vida de forma integral, de forma completa, quando ele te der alguma ordem, quando ele te der alguma direção, não relute em realizar essa ordem. Não relute em ir ao contrário da direção que ele te der. Porque no local em que Deus ordena a bênção está a sua vitória. Na direção que Deus te manda ir está a sua fartura. E aonde quer que Deus te chama para ir com Ele, pode ir sem medo, porque você vai ser abençoado e grandemente fortalecido na presença do seu Senhor. Que possamos entender essa palavra. Convide Deus para entrar na sua vida de uma forma integral. Ajoelhe aos pés de Deus e com o coração quebrantado e contrito diga: Deus, eu te entrego a minha vida por completo. Tome posse da minha vida. Esteja junto comigo em todos os momentos. Em segundo lugar, quando Deus te der uma ordem, não relute. Não busque argumentos humanos para tentar retrucar a uma ordem do seu Deus. Apenas faça. E você vai ver que os caminhos serão abertos. A sua vida será próspera. E a bênção vai chegar até você. Você não vai precisar correr atrás da bênção. E por último, assim que você tiver experiências profundas com Deus, a partir do momento em que Deus te convidar a seguir uma trajetória com Ele, a seguir um caminho com Ele, também não relute. Vá junto com Ele, porque por onde Deus passa, você também será abençoado. Se você acompanha as pegadas do seu Deus, você vai passar por lugares que você vai presenciar coisas que jamais viu e a sua vida vai ser, com certeza, mudada para melhor. Então, que Deus tenha falado profundamente com vocês através dessa palavra. Compartilhem o máximo possível com as pessoas que estão aí nos assistindo. Se inscrevam no canal, ativem as notificações e eu estou aqui no serviço, vou voltar para uma tarde de atendimentos e se Deus quiser, quando eu estiver indo embora, tem mais reflexão que eu vou trazer aqui no mesmo vídeo, certo? Que Deus abençoe a todos, tenham uma excelente tarde, fiquem com Deus, aquele abraço, convide Deus para estar no seu barco e você nunca mais vai se arrepender disso. Pode ter certeza, falo de coração, porque um dia eu convidei a Deus para estar no meu barco e Ele certamente fez muito mais por mim abundantemente além daquilo que eu posso pedir ou pensar e tem aberto os caminhos e prosperado também.
Que Deus abençoe a todos. Logo, logo eu volto com mais uma parte do vídeo. Tchau, tchau. Boa tarde, pessoal do canal Café e Motivação com Matheus. Voltando para casa agora, depois de um dia de ambulatório. Foram 45 atendimentos, levando aí qualidade de vida para os nossos pacientes, levando a explicação necessária que eles tanto precisam. Estou voltando aqui para casa, vou compartilhar com vocês um pouquinho do trajeto e espero que vocês gostem aí do conteúdo dos vídeos, estejam aprendendo bastante e curtam bastante também, compartilhem com os seus amigos, com quem vocês conhecerem, e vamos compartilhar aqui um pouquinho do trajeto que vamos fazer. Estou no bairro do Ipiranga e vou voltar para a região de Santo Amaro, onde eu resido atualmente. Valeu! E aqui, pessoal, estamos contemplando esse lindo entardecer, pôr do sol, na Avenida Moreira Guimarães, aqui passando perto do Hospital Moriá, aqui, ó, que fica nessa avenida, e chegando próximo ao aeroporto de Congonhas. Já ouviram falar nesse aeroporto? Aeroporto de Congonhas, muito conhecido aqui em São Paulo, para voos nacionais. E estamos passando aqui perto do aeroporto, vou trazendo mais informações da minha viagem até em casa. Agora, pessoal, boa noite. Pegando aqui o pôr do sol mesmo definitivo, o entardecer, um anoitecer, que também é muito importante para nós, porque se nós chegamos até aqui, foi porque Deus nos permitiu chegar. E acredite, tem muitas pessoas que queriam ter chegado até os dias de hoje, até o dia que eu e você estamos aqui em idade frutífera, estamos produzindo frutos, estamos colhendo os frutos do nosso trabalho. Mas essas pessoas, infelizmente, não conseguiram chegar. Por alguma coisa que aconteceu no meio do caminho, a trajetória delas foi interrompida. Portanto, simplesmente agradeça por você estar aqui, por você estar vivo, por você estar respirando, por você ter o dom da vida. Isso é um dom, sabia? Deus tem confiado a você a sua vida. Portanto, eu te peço, cuide bem da sua vida. Procure fazer as coisas que você gosta. A vida ela é breve, a vida ela é passageira. Então temos que fazer, temos que ter o nosso momento de trabalho, temos que ter o nosso momento literalmente aí de ralação para buscarmos o nosso sustento? Temos. Porém, também temos que ter o momento de curtir, o momento de aproveitar, o momento de curtir os seus, o momento de estar junto daquelas pessoas que você ama. Não busque somente o material, busque também as coisas do alto. Procure ter um relacionamento mais próximo com Deus, procure orar, procure buscar. E aqui é o momento ideal que eu tenho visto, que eu tenho enxergado para fazer as minhas meditações. Porque é um momento que eu volto para casa no trânsito e muitas das vezes demora cerca de uma hora e pouca para chegar em casa. Porque como vocês sabem, ou muitos até não sabem, mas eu vou explicar aqui em São Paulo o trânsito é muito intenso, o trânsito não para 24 horas por dia, porém tem 2 horários específicos, pela manhã e à noite, em que esse trânsito é mais intenso, que chamamos de horários de pico, que é das 7 às 10 da manhã e das 17 às 20 horas. E como todos sabem, agora são 19 horas, então eu estou no horário de pico, voltando para casa. Portanto, neste momento, eu busco convidar Deus para estar comigo, assim como eu faço em todos os momentos do dia. Eu busco refletir como foi meu dia, busque também refletir, busque olhar para trás, busque entender como que foi o seu dia. Busque entender todas as coisas que você fez nesse dia. Enxergue e entenda que o seu dia foi sim produtivo. Entenda que o seu dia ele foi abençoado por Deus. Muitas das vezes não dá tempo de fazermos todas as coisas que queremos no dia.
Muitas das vezes planejamos estar em determinados locais em tais horários e algumas coisas acontecem de forma que não permitem com que saiamos de casa ou saiamos do nosso serviço. E isso nós chamamos de atrasos. Mas eu quero te convidar a agradecer a Deus até mesmo pelos atrasos. Porque muitas das vezes o atraso, ele te proporciona livramentos que não vão chegar no seu conhecimento. Olha que profundo isso. Ou seja, o que acontece? Às vezes, se você demorou um pouco para sair, pode ser que Deus esteja te poupando de um acidente. Portanto, agradeça pelos atrasos. Jamais murmure. Busque de Deus a resposta para as situações que estão acontecendo na sua vida. Muitas das vezes você acha que uma situação está acontecendo para o seu mal, mas essa situação está acontecendo para te conservar em vida. E dê glória a Deus por isso. Entenda que você é um filho amado de Deus. Entenda que você é um escolhido de Deus. Portanto, Deus vai cuidar de você da melhor forma possível. Não murmure, não reclame, não fique questionando a Deus o porquê das coisas, mas entenda o para que Deus está fazendo aquelas coisas em sua vida. Vamos estar aqui agora buscando refletir. Eu te convido para que você aí, aonde você estiver me ouvindo, na sua casa, no seu trabalho, assim como eu voltando do trabalho, que você reflita como foi o seu dia, como foi o seu acordar, lembrando que muitas pessoas queriam acordar e não tiveram a oportunidade. Como foi o seu levantar? Muitas pessoas queriam ter a saúde plena das pernas para levantar e sair andando e também não conseguem, por alguma incapacidade que lhes aconteceu. Como foi o seu café da manhã, toda a sua alimentação? Também muitas pessoas estão sonhando com um prato de comida que muitas das vezes você desperdiça. Entenda o quão abençoado você é. Compreenda o quanto Deus te ama. E assim como o pai quer sempre dar as melhores coisas para os seus filhos, Deus está sempre reservando as melhores coisas para mim e para você. Vamos a cada dia ser mais gratos. Vamos deixar de lado tudo aquilo que nos afasta de Deus. Que busquemos a face de Deus em oração a cada dia. Que busquemos a cada dia a presença do Senhor nas nossas vidas, pois a palavra de Deus diz que aquele que busca, ele encontra. Aquele que pede, recebe. Aquele que bate, a porta se abre. Então, é uma questão sua. É uma disposição sua. Você precisa estar disposto a mudar de vida. E eu não sei se vocês estão vendo aqui no vídeo, mas quando eu passo aqui embaixo dessas árvores, tem alguns pássaros cruzando essas árvores. E a palavra de Deus também diz e nos exorta que os pássaros, as aves do céu, elas acordam pela manhã sem saber de onde virá o sustento delas, mas Deus proporciona o sustento a tempo e a hora para elas. Deus não pode fazer muito mais por você do que pelas aves? Então busque a Deus em oração. Entenda que a parcela sua para que a presença de Deus seja real na sua vida, ela tem que ser feita. Certo? Entenda que se você está voltando para casa, se você chegou em casa e nada de mal lhe aconteceu, já é motivo de gratidão. Porém, muitas pessoas focam no negativo. E eu sinto muito lhe dizer que se você foca no negativo, a sua vida
será negativa. Nós somos aquilo que nós atraímos. Eu vou dar só uma paradinha aqui agora que eu estou sentindo que esse ônibus está querendo virar à direita. E eu tive a sensação certa. Portanto, que a cada dia e acima de tudo, assim como eu tive agora, nós devemos ter atenção em tudo que acontece ao nosso redor. Portanto, você precisa estar atento aos detalhes. Os detalhes de Deus são o que fazem a diferença nas nossas vidas. Às vezes, Deus coloca pessoas em seu caminho que vão te levar a patamares mais altos. Mas muitas das vezes, pela nossa questão aí pessoal, humana, pela nossa natureza carnal, nós achamos que somos autossuficientes. E eu te digo, pura bobagem. Nós não somos autossuficientes coisa nenhuma, porque Deus, sem nós, ele continua sendo Deus. E nós, sem Deus, eu sinto muito dizer, mas não somos nada. Não podemos fazer nada. E quando estamos ao lado do nosso Senhor, do nosso Criador, que é o dono do ouro e da prata, aquele que é soberano sobre os céus, é Senhor absoluto, que vive e que reina, ele sim vai te dar a vitória, porque ele é dono de tudo. Basta uma palavra dele, assim como aconteceu lá no Gênesis, na criação do mundo. Deus disse, haja luz, e houve luz. E Deus viu que era bom, ou seja, as criações que Deus realiza, as situações que Deus te apresenta e as ocasiões em que Deus te coloca são boas, são perfeitas, são agradáveis. Portanto, eu te convido, busque estar no centro da vontade de Deus. Você, em momento nenhum da sua vida, vai se arrepender por isso. Você vai sempre querer agradecer, porque o seu coração vai transbordar alegria. Muitas das vezes, pessoas que estão no mundo, pessoas que são do mundo, elas buscam os prazeres do mundo. Mas eu aviso a vocês, esses prazeres, eles vão te trazer uma sensação de satisfação transitória. O que vem a ser isso, Mateus? Você vai ficar satisfeito com esses prazeres temporariamente e depois vai voltar a ter aquele vazio, aquele arrependimento de que deveria ter se comportado de uma forma melhor. Mas eu te apresento uma pessoa que pode preencher esse vazio permanentemente. E o nome dele é Jesus. E esse vazio preenchido permanentemente, ele vai te dar uma alegria que não cessa. Uma vida eterna no céu. E vai te apresentar coisas sublimes, que só está reservada àqueles que buscam a Deus em espírito e em verdade. Portanto, se você quer aí no seu lar, quer na sua casa, aceitar esse Jesus como seu único e suficiente Salvador, não precisa de muita formalidade, não precisa de muita complexidade. Basta você entrar para o seu aposento, fechar a porta, dobrar os seus joelhos e dizer para Deus, Deus, eu te entrego a minha alma, eu te entrego o meu coração, faça nele morada, que a partir de agora a minha vida sirva para o louvor da tua glória, que a partir de agora a minha vida sirva para a exaltação do teu nome, que a partir de agora eu possa me comportar de forma a sempre transmitir um bom testemunho. Que a partir do momento que você escolhe aceitar a Deus como seu único e suficiente Salvador e escolhe não decepcionar a esse Deus
que é tudo para você, a partir do momento que você o aceita, você já deu o primeiro passo. Você já está no caminho certo. Daí para frente, meu amigo, é decisão sua continuar na linha. Mas eu te confesso, é um caminho que não é fácil. É um caminho que é estreito. É um caminho que é difícil de ser trilhado. Mas lá na frente, você vai estar junto com todos aqueles seus que juntamente com você tiveram esse propósito em vida. E vocês cantarão o hino da vitória e louvarão eternamente a Deus em um lugar que não haverá mais choro, não haverá mais ranger de dentes, haverá só paz, haverá alegria, haverá contentamento, e tudo aquilo que te afligia já vai ter passado, e você vai viver dias de glória, dias de alegria, e o seu contentamento vai ser eterno. Portanto, se você deseja exclusivamente e de coração aceitar a Deus, aceite-o. Converse com ele como um amigo. Diga: a Deus, eu te entrego o meu coração por completo, eu te entrego a minha alma. E que eu possa a cada dia estar no centro da tua vontade. Que o teu Espírito Santo venha ser o meu consolador nos momentos mais tristes. Que a tua paz, a tua alegria, a paz que excede todo o entendimento, tome a minha mente, a minha vida e o meu proceder a cada dia. E assim, como aconteceu nos dias de Davi, que Davi orava a Deus com o coração quebrantado e contrito, e Deus disse que achou um homem segundo o coração dele. Essa tem que ser a sua disponibilidade, esse tem que ser o seu anseio. Deus, como que eu faço para ser um homem? Como que eu faço para ser uma mulher segundo o teu coração? A partir do momento que você se torna uma pessoa, um servo, segundo o coração de Deus, isso significa que as suas atitudes, o seu proceder alegram o coração de Deus. E você faz muito mais do que aquilo que o mundo, em toda a sua carnalidade, pode fazer. Acredite, a vida pode parecer mais difícil para aqueles que seguem a Deus em espírito e em verdade. Mas lá na frente, quando todos juntos subirmos ao céu, você vai ver que valeu a pena confiar em Deus, valeu a pena esperar, valeu a pena descansar naquele que é o Todo-Poderoso. E tudo vai ter sentido para você. Portanto, já chegando aqui próximo de casa, esta é mais uma reflexão. E aqui, como vocês podem ver, só vou esperar o ônibus passar aqui, ó. Já temos alguns enfeites de Natal aqui na rua. A prefeitura já está começando a fazer os seus ornamentos aqui, ó. Avenida Santo Amaro, já chegamos aqui. Estamos chegando próximo em casa, já estamos na altura do Alto da Boa Vista. E se aproximando de casa para descansar, para agradecer a Deus por mais um dia de vida, por tudo aquilo que Ele nos tem dado, pela oportunidade de trabalho, que isso aí também são portas que Deus abre e nós temos que agradecer. E por tudo, absolutamente tudo, o que nós temos, o que nós somos e o que nós ainda vamos ser. Você tem que ter orgulho do seu eu do futuro, mas você tem que trabalhar de forma a deixar o seu eu do futuro satisfeito com o seu proceder hoje. Você tem buscado enxergar a sua vida daqui a uns 5, 10 anos? Busque enxergar sua vida daqui para frente.
o que passou, os erros que você já cometeu, todas as incredulidades que você já teve, os pecados que você já realizou, isso aí já passou. Agora você tem que procurar acertar. Você tem que procurar lembrar de todas as coisas boas que já se passaram na sua vida e procurar trabalhar da melhor forma para investir no seu futuro, porque lá na frente você vai agradecer a todo o esforço realizado hoje. Portanto, agradeça, tenha disposição, tenha ânimo, aproveite a sua idade produtiva para correr atrás dos seus sonhos e busque o conforto seu, busque o conforto da sua família, busque tudo aquilo que você precisa, sem, obviamente, transgredir as leis do nosso Deus. Espero que estejam gostando das reflexões. Vou trazendo logo mais vídeos. Assim que chegar em casa, vou estar compartilhando também um vídeo ao chegar em casa, para que vocês entendam que a rotina muitas das vezes é muito puxada, mas lá na frente nós vamos ter a sensação de dever cumprido. Podem ver, eu saí pela manhã, fiz um vídeo ali no meio do dia ali das reflexões, saí de casa, era 6h40 da manhã. Estou chegando próximo de casa aqui, 7h20 da noite. Acredito que devo chegar em casa umas 7h35, mais ou menos. Mas tudo isso valeu a pena, tudo isso está valendo a pena. Porque se você tem força, se você tem disposição para garantir o seu sustento, o sustento da sua família e ter uma condição para correr atrás dos seus sonhos, você já é mais que vencedor. Agradeça a Deus pela condição que você tem hoje. Não murmure jamais. E Deus vai perceber que você honrou a Deus no pouco e automaticamente Deus te colocando no muito, você não vai mudar o seu padrão de honrar a Deus. Jamais deixe a humildade de lado, porque, como eu disse nos vídeos anteriores, a humildade ela precede a honra. Ou seja, se você quer ser honrado, se você quer ser bem-sucedido, seja humilde. Se você quer que Deus cresça em sua vida, diminua do seu ego, diminua dos seus pensamentos, diminua da sua independência como pessoa. Que a cada dia possamos entender que a lei de Deus é diferente, que para subir nós temos que descer, para sermos honrados nós temos que ser humildes, para alcançarmos ao coração de Deus nós temos que ir contra os princípios desse mundo e a cada dia buscar uma vida de intimidade. Assim como Abraão no passado conversava com Deus, Deus chegou no ponto de se relacionar a Abraão como Abraão, meu amigo. Olha que privilégio, olha que primor, olha que sensação que Abraão deve ter sentido no momento em que o Todo-Poderoso, aquele que formou, que criou todas as coisas, o chamou de meu amigo. Imagine Deus te chamando de meu amigo, de minha amiga. Imagine Deus se relacionando dessa forma contigo. Que profundidade, que emoção, que coisa tremenda. Portanto, você é totalmente capaz. Você tem as mesmas matérias-primas, vamos dizer assim, que Abraão tinha. Certo? Você é um ser humano, você tem um coração, você tem um cérebro, você tem os seus órgãos em perfeito estado, e assim como Abraão, você tem todos os requisitos para buscar a Deus e alcançar
uma intimidade com Deus. Mas isso depende da sua disposição. Esteja disposto a buscar a Deus em espírito e em verdade. Esteja disposto a orar a Deus. Se você não tiver palavras para falar para Deus, se o seu choro aí na sua casa está tremendo, apenas ajoelhe, fale apenas Deus e solte o seu choro. Porque a palavra de Deus diz também que as nossas lágrimas, elas transmitem as palavras que Deus precisa ouvir. O Espírito Santo é o seu intercessor junto a Deus. Jesus é o seu advogado fiel. Portanto, acredite, você está muito bem assessorado. Entenda que você é um filho de Deus, você é capaz de fazer a diferença neste mundo e você precisa estar convicto de que Deus está do seu lado e a partir desse momento, meu amigo, que Deus está contigo, do seu lado, firmando essa parceria, nada pode te abalar. Ninguém pode te impedir. E a sua vida vai passar a tomar um rumo diferente. Tenha uma excelente noite e Deus abençoe a todos. Esta foi mais uma reflexão, já chegando aqui em casa. E tenha uma excelente noite. Aquele abraço.